Graça e paz, meu amigo irmão, que bom estar com você mais uma vez para a nossa devocional de esperança e vida. E hoje eu quero compartilhar consigo um texto no Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 9, versículo do 9 até o versículo de número 13. Mateus 9, de 9 a 13, em que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Querido, se você voltar no primeiro versículo deste capítulo 9, você vai ler que os escribas já haviam ali iniciado as suas murmurações e acusações contra Jesus. Tudo porque ele curou um paralítico, dizendo a ele: olha, estão perdoados os teus pecados. E então agora aquele que revelou ter poder e autoridade para perdoar pecados, ele convida um coletor de impostos, um publicano e pecador, para seguir a ele de perto, sendo um dos 12 vocacionados a discípulo. E a partir do versículo de número 10, nós vemos agora Jesus na casa de Mateus, cercado por publicanos e pecadores, e em meio a uma refeição. E conforme o costume do Oriente, querido, sentar-se à mesa representa uma amizade sincera, uma comunhão de vida. Você só leva para sua mesa com quem realmente você compartilha. E Jesus, então, ele se revela como sendo próximo e acessível, íntimo, amigo destes publicanos e pecadores, com os quais ele compartilhou a sua vida. E essa atitude de amor de Jesus, ela escandalizou os fariseus, escandalizava eles, porque para eles os publicanos eram o signo da desonestidade. Ou seja, os fariseus, eles julgavam que os publicanos eram pessoas que se separavam de Deus, do povo e da pátria deliberadamente, com ações intencionais, movidos por suas vontades egoístas, para viverem as suas vidas. E como os fariseus também se achavam os decentes da época, ou seja, os melhores do que todos, eles desprezavam, então, os publicanos. E eles questionam, então, aos discípulos de Jesus sobre esse comportamento de Jesus em não desprezar aqueles que eram desonestos. E ouvindo a pergunta preconceituosa que os fariseus dirigiu aos discípulos, Jesus, ele responde àqueles acusadores e questionadores dizendo: olha, as pessoas saudáveis, elas não precisam de médico, e sim os que estão doentes. O fato, meus irmãos, é que todos somos pecadores. E como Paulo lembra em sua carta aos Romanos, não há justo, nenhum sequer. Por isso, Jesus, ele dá uma ordem em tom de exortação aos fariseus, dizendo: vão aprender e entender o que de fato significa o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não holocaustos. Vale lembrar, irmãos, que Jesus estava falando aqui com homens que conheciam a lei. E, querido, este texto, o qual Jesus se refere aqui, de Oséias 6, ele se trata de uma exortação contra a conversão insincera, em que Deus fala por meio do seu profeta que ele se afastaria do seu povo até que houvesse um arrependimento verdadeiro. No texto que nós lemos aqui em Mateus, vemos Jesus
em frente aos fariseus, esclarecendo a estes homens a característica do seu ministério, que é chamar pecadores ao arrependimento, oferecendo a todos quanto ele chama a oportunidade de uma comunhão verdadeira com Deus o Pai. O arrependimento, queridos, é o convite do Evangelho. Eu não sei se você já prestou atenção, já observou na sua leitura bíblica, mas o Novo Testamento, ele praticamente começa e termina com um convite, um apelo ao arrependimento. Em Mateus, capítulo 3, versículo 2, está escrito: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Já em Apocalipse 3, 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Por isso é que homens como João Batista, o próprio Jesus, Paulo, Pedro e João insistiram no apelo ao arrependimento, porque este é parte fundamental no processo de salvação exercido por Cristo Jesus em nós. Mas o que seria o arrependimento, meus irmãos? O arrependimento, ele é uma mudança total, tanto da mente quanto do comportamento. Tomemos aqui como exemplo o próprio coletor de impostos, Mateus. Quando Jesus vai até ele e o convida: segue-me, ele se levanta imediatamente para nunca mais ocupar o mesmo lugar. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. E caminhando com Jesus, Mateus considerou perda, pesar, tudo aquilo que antes para ele era motivo de prazer. E hoje, querido, este mesmo Cristo, que tem poder para perdoar pecados, que convidou e transformou todo o viver de Mateus, nos convida a um arrependimento sincero. Ele nos convida a reconhecer que não podemos salvar a nós mesmos. Ele generosa e graciosamente convida: segue-me, arrependa-te. Este é o único chamado, queridos, que tem poder para nos soltar de todas as amarras do pecado. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus o convença a responder a este chamado ao arrependimento de forma imediata, tal qual Mateus o respondeu, vivendo uma inversão de valores total, tendo os seus pensamentos, bem como atitudes, transformados, convertidos para a vontade de Deus o Pai. E como tudo o que nós vimos aqui, queridos, eu quero ainda esclarecer e concluir que a caminhada cristã, meus irmãos, ela é um convite diário à transformação, seguido da preciosa promessa de perdão. O chamado ao arrependimento é para os pecadores, conforme nós vimos, dos quais eu sou a principal, a pior. Por isso, eu ainda continuo a orar para que o Espírito Santo ajude eu e você a seguirmos perseverantes, apegados ao Senhor Jesus que nos chamou, produzindo nele e para ele frutos dignos de arrependimento, vivendo ousadamente esta novidade de vida que nos é proposta, até que ele, Cristo Jesus, venha.